Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? E essa semana de Ciências da Natureza, tá boa, não tá? Durante a semana, segunda, terça e quarta, vocês tiveram as aulas separadas, de Física, de Química e de Biologia. E hoje nós estamos aqui juntos para falar um pouquinho sobre diversos assuntos que relacionam as ciências da natureza juntos. Porque vocês sabem que no Enem, essas disciplinas elas vêm todas juntas e vocês vão ter que se virar com isso, né? Então nós vamos começar com alguns assuntos aqui e nós vamos trabalhar com alguns assuntos que estão no nosso dia a dia e que tem acontecido nesse ano, 2020, ou alguma coisa parecida com isso. E o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre as queimadas. Vocês viram que as queimadas foram notícias aí durante muito tempo nesse ano. Ainda estão no momento em que nós estamos gravando, ainda tem lugares que estão com as queimadas. Mas eu quero conversar primeiro aqui, professora Lia. Fala para nós aí primeiro sobre as queimadas lá no Pantanal, sobre o bioma do Pantanal. O que acontece lá na queimada pra gente? Então, vocês conhecem o Pantanal? Alguém conhece o Pantanal? Não conheço. Só nas fotos, olha. Só nas fotos. Vídeo, Gente, o Pantanal é um dos biomas mais incríveis que a gente tem. Você é aluno, você sabe que o Brasil é um dos países que tem maior biodiversidade, não é mesmo? Você sabe o que é biodiversidade, né? Você lembra? Não confunda... Oh, como assim? Não lembro. Ela perguntou se eu lembro, não lembro. É verdade. A biodiversidade você não pode confundir com o número de espécies, mas você precisa lembrar que quando a gente fala de biodiversidade, estamos falando de variedade de espécies. O Pantanal tem uma variedade imensa de indivíduos, principalmente de aves. Vocês sabiam que são cerca de 650 espécies de aves diferentes que a gente tem lá? Lembra que o Pantanal é uma planície alagada, deve se falar assim, mas queimada, né? Uma planície alagada, mas esse ano de 2020, e na verdade já é recorrente desde 2017, nós tivemos uma diminuição de chuvas no Pantanal. Então acabou ficando uma planície um pouco mais seca. Essa seca acabou causando alguns problemas nessa região, principalmente a questão das queimadas, e isso acabou afetando tanto a biodiversidade tanto fauna quanto flora, né, nessa região, porque acabou que a planície que era alagada acabou não se tornando mais alagada, e aí intensificou os problemas das queimadas. É isso aí. No meio ambiente, que a gente está falando um pouquinho de meio ambiente aqui, as queimadas, como vocês sabem, aí elas geram uma fumaça e tudo mais. Professor Felipe, essa fumaça no meio químico, o que ela pode gerar para o meio ambiente? Então, essa fumaça, né, o que ela gera é o que a gente chama de efeito estufa. Você que deve estar fazendo exercício do Enem, deve estar refazendo as provas, deve ter percebido que esse assunto de efeito estufa, chuva ácida, cai muito. Então, o que acontece? O efeito estufa, primeiro, ele é algo benéfico, né? Sem ele a gente não estaria aqui, porque é ele quem faz a gente ter no nosso planeta uma temperatura ideal para a gente viver. O problema é quando você tem uma intensificação disso. Quando você tem uma intensificação, pelo quê? Pelo acúmulo de gases, você vai ter o quê? Um aumento da temperatura, que vai fazer o quê? Aquecimento global, que vai interferir com certeza no que eles chamam, acredito, de rios aéreos, né? E vai influenciar o quê? Na chuva, que não vai ter, como a professora falou. Então é uma coisa que fica ligando uma na outra. Então a gente tem o quê? Quais são os gases do efeito estufa? CO2, CO, você tem os SOx, que se chamam NOx, que são os gases de nitrogênio, de enxofre, e todos eles fazem com o quê? Os raios que vêm do Sol, que deviam vir, alguns serem absorvidos, alguns serem refletidos, a maioria deles fica aqui. E daí você vai ter o quê? Aumento da temperatura. Também tem um fenômeno que às vezes cai esse termo, que é o smog, que é o que? Quando você tem justamente essa camada de fumaça, de gás. Acredito que smog vem de smoke, que é fumaça em inglês, né? E daí você tem justamente isso. Se você olhar em dias frios, quando você está em cidades que tem mais indústria, em dias frios, que você tem uma dilatação térmica menor dos gases, né? Acho que dá pra falar em física, né? Não sei se eu estou meio... Né? Mas você tem o quê? Os gases eles ficam muito próximos e você consegue ver no horizonte uma camada de poluição. Isso é chamado de smog. A gente pode também, professor, falar um pouquinho de chuva ácida, né? Porque esses mesmos gases do efeito estufa são os gases da chuva ácida, que, de novo, já é ácida. Por quê? Por causa do gás carbônico, CO2. Então, mas quando você tem um aumento de gases poluentes, você faz o pH da chuva diminuir
e daí ela vai ficar mais ácida, e daí ela pode destruir plantações, monumentos de mármore. Então sim, toda essa parte a gente envolve o efeito estufa e a chuva ácida que cai bastante no Enem. Professor, eu sempre tive essas questões, né, aluno me perguntando, e acho que cabe mais a vocês responderem do que eu. O aluno confunde muito os problemas ambientais, como buraco na camada de ozônio, chuva ácida, efeito estufa. Para ele, tudo é causado pelo mesmo motivo. Então, botou fogo, queimou, tem gás carbônico, é isso que está destruindo tudo. A chuva ácida é por causa disso, o buraco na camada de ozônio é por causa disso, o efeito estufa é por causa disso. É realmente assim, professor Matheus, não sei, é a fumaça que causa tudo isso no sistema? Na verdade, não é bem a fumaça, né? São os gases gerados por isso. A fumaça interfere, aí a gente puxa mais para biologia mesmo, né? A fumaça inalada gera problema nos alvéolos e daí vai dar problema, câncer e tudo mais. Mas quando a gente fala de queimada com relação a efeito estufa e esse tipo de situação, é com relação aos gases, daí que o professor falou, né? O CO2 é o principal, porque ele é o mais formado. Mas nessas queimadas que estão tendo ultimamente aí, tem se formado, por não ter chuva também, tem se formado muitos gases com enxofre e com nitrogênio. Que tem, daí esses causam o maior problema e daí são os maiores causadores da chuva ácida. A chuva ácida ela é mais presente, mais forte com relação a esses gases envolvendo o enxofre e o nitrogênio do que propriamente o gás carbônico. Mas o principal, sim, pro efeito estufa é o gás carbônico. Então, se a gente fosse separar, seria assim, o gás carbônico, efeito estufa, e chuva ácida, esses gases mais... O gás carbônico também participa da chuva ácida, mas os outros formam ácidos mais fortes, no caso. O gás né? carbônico é o natural. Então o gás carbônico vai ter o efeito estufa, é algo benéfico, a chuva é ácida. O problema é a intensificação pelos outros gases que o professor comentou. Esse é o problema. Então quer dizer que a chuva já é, de certa forma, ácida, ela não é totalmente neutra, digamos assim, seria nesse sentido. Exatamente. Inclusive, colocando aí para a nossa atualidade, a gente teve aqui em Curitiba, tirando a chuva que cometeu semana passada, aí a gente ficou 37 dias sem chuva em Curitiba. Então, até inclusive no dia que deu a notícia de que ia chover, foi legal que a reportagem que eu estava assistindo falou que era para as pessoas tomarem cuidado com a primeira chuva que vinha, porque pensem, 37 dias sem chuva, a poluição que a gente não tinha no ar, essa primeira chuva que cai, ela é muito perigosa, a gente não deveria tomar essa chuva no nosso corpo, por ela ter essa propriedade de ser a chuva ácida, né? Essa primeira chuva. A gente sabe também, aí falando, né, professor, que a chuva é água destilada, né? É água pura, na verdade. Só que a primeira chuva que vem depois de muito tempo com essa poluição, a gente não deve, em hipótese nenhuma, pegar aquela água para utilizar ou para beber, de maneira nenhuma, porque ela é O que o professor falou é muito interessante, a gente está sem chuva. E a gente acha que não tem nada a ver, queimada no Pantanal. Na verdade, eu estava lendo uma reportagem, pelo menos 50% das chuvas que a gente tem aqui no sul, vem lá da Amazônia. Então todas as queimadas lá influenciam aqui da gente estar sem chuva nesse momento. Então a gente acha que são coisas isoladas, tá pegando fogo lá, mas vai influenciar na nossa vida aqui. Então é muito legal a gente... Influencia em tudo, né? Você já falou de Amazônia, a Amazônia também está queimando, então? No início do ano a gente teve problemas sérios com a floresta amazônica. A floresta amazônica é a floresta que influencia, né, como o professor Felipe falou, em todos esses... no vento, na formação de chuvas para o sul do Brasil, não só para o sul do Brasil, a Amazônia toda ela influencia na questão de chuva para toda a América do Sul. Então lá a gente também teve problemas por causa dessa falta de chuva nesses últimos anos, tem ocorrido uma diminuição grande na falta de chuvas. E além disso a gente tem todo um desequilíbrio ambiental lá por causa do desmatamento, e esse desmatamento acaba causando esse desequilíbrio e aí influencia no clima e influencia na quantidade de chuvas da região. E aí, professor Rafael, o que a gente consegue encaixar a física aí na queimada? Ou o professor Felipe? Quem quer primeiro? A física é uma linda, né? A gente sabe que a física ela entra em todas as matérias, né? Se a gente, há controvérsias, né? Há controvérsias. Não, eu já vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Vamos na ciência da natureza. Né? Vamos lá só, né? Mas a questão da queimada em si, a gente tem, querendo ou não, infelizmente, porque a queimada é uma coisa que é um malefício, digamos assim, de certa forma. Tem a queimada que seria até boa, que é questão de limpeza de terreno e tudo mais, mas toda ela é provocada pelos processos de transmissão de calor. Porque afinal nós temos 3 processos de transmissão de calor, que seria a condução, irradiação e a convecção. Na condução acontece transmissão de molécula para molécula, então é que nem aquele processo de formiguinha, uma formiguinha pega, passa para outra, que passa para outra, seria nesse sentido. E a convecção
É aquele processo que mantém o ar quente embaixo, o ar frio em cima. É uma coisa parecida com isso, né? Ao contrário. Me ajudem aí. Não, ao contrário, né, Felipão? O ar quente sobe e o ar Isso, o ar Não é a quente. geladeira que tem um negócio a ver assim? Tem. Até eu comentei com meus alunos que se a gente pegar a geladeira, ela é só um armário. Na verdade, a geladeira seria um armário. Se não tivesse aquele negócio chamado congelador. Porque querendo ou não, o congelador é que faz toda a função da geladeira. Por isso que 90% das geladeiras, o congelador é onde, geralmente? Em cima. Porque como o ar frio ele é mais denso, então por isso que ele desce esfriando toda a geladeira, digamos assim. Não é, se a gente fala aqui, na verdade não é o ar frio que... não é a temperatura, o calor que não é o frio que desce, vamos dizer assim. Seria o calor que sobe, seria nesse sentido, mas é tudo provocado por causa da região, da localização ali do congelador. Na geladeira é um trabalho forçado, né? A geladeira ela não quer estar naquele modelo. Por isso que a gente tem um motor. O motor, ele realiza um trabalho, ele força aquela reação a acontecer. Porque na verdade, o calor ele sempre tende a fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então o ambiente externo da geladeira, ele sempre está numa temperatura maior. Então o calor tende a fluir do exterior para dentro da geladeira. Só que a geladeira, então, ela deveria estar recebendo calor. Porém, ela fornece calor. Se a gente for atrás da geladeira, tem aquela grade, né? Onde a minha Que é onde a gente seca a roupa. Secava a roupa, não, né? Seca a roupa ali. Ela secava a roupa ali. Então, espera aí, a minha geladeira está fornecendo calor para o ambiente, porque aquilo esquenta. Então, não é uma geração espontânea. A geladeira, ela literalmente é forçada a fazer aquilo. Tanto que a gente põe ela na energia elétrica, nós estamos usando da energia elétrica para forçar, para realizar um trabalho em cima da geladeira para que ela possa fazer isso acontecer de maneira contrária. Assim como o ar-condicionado. E a transmissão de calor da geladeira do ar-condicionado, ela é por condução? Não, convecção. Condução convecção. é quando a gente... Condução é o toque, É o digamos toque. assim. Seria aquele processo, digamos assim, vamos colocar aqui dois objetos, então esse aqui tem a temperatura mais elevada, esse aqui tem a temperatura menos elevada, então vem desse para esse. Entendi. Seria nesse sentido. Mas de uma molécula para outra, então eu não tenho fluxo de matéria acontecendo, eu tenho só fluxo da energia, que seria o calor. E E a aí, irradiação daí, professor? então, no exemplo que o Rafa deu, é legal falar o seguinte, a condução ela pode acontecer de duas formas, né? Ela tem a maneira direta e indireta. Porque ali, quando ele manteve a distância, você tem a condução acontecendo pelo ar, né? Porque aí ela aquece o ar ao redor e a outra vai ser esquentada porque ela vai receber do ar um certo calor. E radiação, ela acontece à distância também, só que ela acontece a distâncias muito maiores e ela vem através de uma onda eletromagnética. Quando a gente fala que o Sol fornece luz e a luz do Sol nos esquenta, é meio que um equívoco, porque o Sol ele transmite várias ondas eletromagnéticas. A luz é uma delas, é um pedaço do espectro, né? E o calor é um outro fenômeno que vem junto, é uma onda eletromagnética que vem junto ali ao infravermelho e tal. Então, sempre que eu estou exposto ao Sol, eu estou sendo irradiado. A diferença da irradiação para a condução, porque o aluno pergunta, mas a condução também ocorre à distância, é que entre o planeta Terra, por exemplo, e o Sol, não existe a possibilidade de condução porque não tem matéria no meio do caminho. Então, como é que você vai ter tipo assim, o ar conduzindo esse calor? Não existe isso. Então, é uma transmissão direta. A irradiação é a transmissão direta da fonte até a pessoa que está recebendo aquela onda, né? É um pouco diferente da condução. E é o que causa, no caso das queimadas espontâneas, venha pegar fogo em algum lugar. Porque aí o Sol emite aquela onda chega diretamente ali a um lugar onde você está, um mato seco, alguma coisa muito seca, porque o que a umidade faz? A umidade ela tende a absorver. A água ela tende sempre a evaporar, né? Então ela busca sempre absorver a energia térmica para tentar a evaporação. Se você não tem umidade, não tem quem absorva. E aí se você não tem quem absorva, a combustão acaba se tornando algo espontâneo, né? É o triângulo do fogo, né, que o pessoal comenta. A gente precisa de 3 coisas para ter fogo. A gente precisa de combustível, de oxigênio e de calor. E ali tá tudo prato cheio já, né, se querendo ou não. Aí a gente entra na parte da combustão, né? Exatamente. E não tem como acontecer se não tiver essas 3 coisas, né? Eu sempre quando estou dando as aulas, aí quem tem aula comigo sabe que toda vez que a gente fala de combustão, eu sempre pergunto para vocês lá, né? O professor Felipe também deve fazer isso aí. Então a gente tem aqui o nosso combustível, e o combustível mais o quê? Tem que ter o oxigênio, senão não tem possibilidade. E daí, né, tem esse problema. Cuidado com o termo, né? Às vezes ele pode chamar de comburente. Então você tem o combustível, o comburente. Então, às vezes, né, vai que o Enem gosta de um termo, né, gente? Então, estão Tem que mudando prestar agora, atenção né? no termo aí, né? Eu tive até um aluno que ele foi bem ousado, ele falou assim, professor, mas se o efeito estufa realmente existe,
porque tem pessoas que não acreditam que o efeito estufa existe, né? Não, são mais inteligentes que o resto. eles falam que não existe. Mas se o efeito estufa existe e está tendo mais CO2, então, por que tem tanta queimada? Essa queimada precisa do oxigênio, não do gás carbônico. Aí é aquele momento que você para, respira para responder, né? O efeito estufa, o problema dele é que a irradiação que o Sol faz sobre a Terra, ela, em partes, ela refrata, ela entra dentro da Terra, em partes ela é refletida, então não são todos os raios que vêm do Sol que adentram a Terra. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Exato, seja. Ainda bem, né? Você pegar o nosso amigo ali, o Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol, ele não tem atmosfera. Então, a parte que está para o Sol, 300 e poucos graus Celsius. A parte que está afastada do Sol, a parte que é noite, menos 200, menos 100 e pouco. Então imagina, um planeta que não tem esse equilíbrio. Né? Aí meu aluno falou assim, professor, só se você ficar no meio, né? o planeta vai virando, você vai sempre estando no meio. Vai andando, Fez curso, né? Maravilhoso, isso aí fez curso. Você está em movimento o tempo todo. Mas até isso que o professor falou, que tem gente que acha que... Não existe, tem gente que também acha que o CFC e a camada de ozônio são teorias, que o CFC não destrói a camada de ozônio. Ah, não? Tem essa teoria também. Então a gente tem mais isso, né, que filtra justamente os raios ultravioletas, né, mais a camada de ozônio, gente, que mais um conteúdo que cai bastante na parte química ambiental. Então, efeito estufa, chuvasca, camada de ozônio, gente... Tem que prestar atenção nisso aí. E acontece que assim, quando você tem mais gás carbônico, a porcentagem de gás carbônico é muito pequena, né? Se a gente for olhar, o oxigênio ele é mais abundante que o gás carbônico, de certa, no geral, né? E quando você aumenta o gás carbônico, você retém mais calor, né? Então um calor que, tipo assim, já está na Terra e está querendo ir embora, ele não consegue sair, ele fica mais aqui, então a temperatura se eleva. E aí, quanto mais temperatura, não para de entrar raio. Então a temperatura vai elevando, aí a queimada acontece mesmo, né? Afinal, o oxigênio sempre vai ter ali. Se não tiver oxigênio, meu amigo, se não tiver oxigênio, o preocupante não é a queimada, o preocupante é a gente. Se não tiver oxigênio, acabou. Você vai respirar o quê? E quem fornece oxigênio para nós, professor Aline? As algas. Além das... Achou que era a floresta amazônica, Então, né? então podemos queimar a floresta amazônica inteira, que as algas fornecem oxigênio para nós. De jeito nenhum. Mas você sabe, Matheus, que tem muita gente que confunde isso, essa expressão, né, de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas na verdade, numa questão assim de fornecimento de oxigênio, né? Mas a gente precisa lembrar que a floresta amazônica, ela é uma floresta clímax. Para quem lembra de sucessão ecológica, lá do primeiro ano, vocês lembram, né, gente? Ela é uma floresta que tudo aquilo que ela produz, ela acaba consumindo. Então, ela acaba produzindo muito oxigênio, mas ela usa muito oxigênio. E o gás carbônico que ela também produz na respiração ali, ela acaba também consumindo na hora da fotossíntese, né? Que é o que a gente chama de sequestro do carbono, né? Mas ela é uma floresta em equilíbrio, então, mas não confundam, gente. Quem produz o oxigênio necessário pra gente, para todos os outros seres vivos, são as algas. Olha é o aí. fitoplâncton. Aí, ó. E aí, eu posso até ajudar a professora nessa parte. O meu mestrado foi na parte de sustentabilidade e meio ambiente. E uma das coisas que eu fiquei inconformado em estudar é que o nível de oxigênio do planeta estava descendo. Falei, meu Deus, mas como assim está descendo o nível de oxigênio? O que nós estamos fazendo para isso acontecer, né? E aí eu descobri que o principal motivo era a caça de tubarão. Eu falei, mas como assim? Está caçando tubarão? O oxigênio está reduzindo, né? E aí tem toda essa questão do meio ambiente de ser uma coisa escala a outra, né? O tubarão, ele é o principal responsável por diminuir a quantidade de peixes em certos locais. E esses peixes se alimentam de algas. Então, assim, sem um tubarão, não tem que comer o peixe. Então, o peixe vai se reproduzir mais e vai comer mais alga. E aí as algas reduzem, o oxigênio reduzia. E aí eu falei, meu Deus, o tubarão está fazendo com que eu tenha problema respiratório, né? e isso acontecia porque os orientais matavam o tubarão, arrancavam a barbatana, pegavam aquele peixe enorme, jogava na água. Eu achei pior ainda, porque eu achava que eles matavam para comer. E na verdade eles só cortavam a barbatana e jogavam o tubarão inteiro fora. Porque eles acreditavam que sopa da barbatana do tubarão fazia o homem ficar mais viril. Olha aí, menino. Meu amigo, avisa eles aí, se você conhece o pessoal lá, avisa que já existe Viagra. Já inventaram? Pô, Não precisa ficar matando tubarão pra isso, meu, né? sopa de barbatana de tubarão. Essa é a questão da cadeia alimentar, né? Que são as relações ecológicas que a gente falou nas aulas, na aula de biologia, são as relações ecológicas que acontecem para manter o equilíbrio do ambiente.
E um dos motivos da queimada é exatamente a alimentação também, né? Exatamente. Porque às vezes a gente limpa aquilo, nem sempre a queimada é espontânea, né? Às vezes eles estão querendo limpar aquilo para criar gado e tá tudo conectado. A queimada pode gerar, já que a gente falou aí de cadeia alimentar, a queimada também influencia na cadeia alimentar, não influencia? Influencia. Porque os animais na queimada, muitos morrem, né? Mas tem bastante que fogem, vão para um outro bioma ou alguma coisa parecida. Nesse outro bioma ele vai conseguir viver ou a cadeia alimentar vai acabar com ele? Depende. Se ele conseguir se adaptar a um outro ambiente, ele consegue sobreviver. Mas se ele não conseguir, pode acabar sendo extinto, né? A gente tem vários casos de exemplos de animais no Brasil que foram extintos porque o ambiente em que eles viviam foi destruído e eles não conseguiram se adaptar em outro local. Isso acontece muito na região do Cerrado, que é a região central do Brasil. Vocês conhecem o Cerrado, gente? Cerrado. Não conheço não também, só Também não foto. conhece, prof? Olha só. Eu tô triste, O Cerrado, Nosso gente. negócio é Mata Atlântica. Mata Atlântica eu... Mata Atlântica vocês conhecem, Mata né? Atlântica eu manjo, isso aí eu tô... O Cerrado, ele é uma junção de vários biomas, né? Ele fica no centro do Brasil, pega toda aquela parte de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e chega até lá no Pará e no Maranhão. Ele é um meio de transição. Ele tem características da Amazônia, do Pantanal, da Caatinga e da Mata Atlântica. Então, quando esses biomas ao redor sofrem algum desequilíbrio, eles migram para o Cerrado. A mesma coisa acontece dos animais do Cerrado que podem migrar para essas outras regiões. E o Cerrado é um dos biomas mais destruídos que a gente tem. O professor até falou sobre criação de gado, né? A questão da agropecuária na região do Cerrado é o local que a gente tem maior influência ali e a destruição também é maior daquele ambiente. Vai ser muito forte lá, né? Forte. Então, se a gente comer um pouco menos de carne, a gente vai estar ajudando Essa seria a ideia. o aquecimento global. Olha só como... Nossa, menino, olha como é que o assunto... Né? Foi longe. Fora que a produção agropecuária libera muitos gases poluentes para a atmosfera também, né? Ah, o metano? É. Né? Aí já a questão, né? Da flatulência da vaca, vaquinha, né? E eu entendo essa relação de você comer menos carne e ajudar a poluição e tal, porque se você acende churrasco, não é isso? A brasa ali, né? E o carvão que dá o problema. É só por causa do carvão, sim. É Só só o por carvão, carvão. como assim, sério. Gente, se você for olhar a quantidade de água que você tem pra você, 1 kg de carne, pra você produzir 1 kg de carne, eu acho que dá pra produzir muito, muito cereal, né? É um dos grandes assuntos da questão de sustentabilidade também. Nós temos mais fontes de proteína que não sejam a carne. Ó, os grilos estão vindo com tudo, hein? Os grilos são novas fontes de proteína, já vai se preparando aí. Os grilos? Grilo com barbecue. Vai bem, viu? Ok. É verdade, Mas tem que dar uma vocês estão rindo, fritadinha é pra verdade. ficar crocante. É né? verdade, eles estão criando uns grilão agora, gente, e a nova fonte de proteína, eles vão começar a colocar, alguns países já começou, países que têm déficit de proteína no alimento deles, Que em si. precisa exportar estão- muita carne, né? Importar, na exportar, verdade. Importar. trazer muita carne, ou então outras formas de proteína, eles já estão criando esses grilos, e estão fazendo fritinha de grilo. Mas é um super grilo então, né? Poxa, pra poder fazer... É um grilão. Pra valer uma janta, imagina. Mas diz um negócio pra mim aí, Lia. No Rio Grande do Sul a gente tem um bioma específico do Rio Grande do Sul, que são os pampas, né? Aham. Os pampas têm alguma coisa a ver com o cerrado? São parecidos ou não? Mais ou menos. Na verdade, o pampa ele é mais parecido com o Pantanal, por causa da planície, né, das gramíneas, mas também tem uma semelhança com o Cerrado, mas o Cerrado é mais uma savana, sem os leões, as girafas, assim. Foi a minha tristeza quando eu cheguei lá. Eu não queria vi ter a a girafa, savana e velho. não achei onça Não nenhuma. achou onça nenhuma. Mas eu achei uma gata. Ah, Tá menino. lá em casa, eu trouxe de Goiás pra cá, mas Então, como a gente perde, né? De trocar a exploração por turismo, né? Que a gente Exatamente. poderia ganhar muito dinheiro, né? O Brasil, né? Trocando, né? Essas duas atividades. Acho que são países como a África, não sei quanto por cento do PIB, acho que passa de 20%. É o turismo que, justamente de você ter os animais soltos e você visitar. E como a gente perde com isso, né? Muito triste. é isso aí. É isso aí, galera. Vamos para o próximo assunto, então. Então nós estamos falando de queimada. Mas a queimada, ela gera combustão e essa combustão, ela pode gerar energia. Não pode gerar energia? Pode. Que tipo de energia a gente tem gerada por combustão? Quer falar, Rafa? Não, manda aí. Começa contigo. Toma um filho teu. Energia é uma coisa que a física ama, né? Porque basicamente estudar física é você estudar energia.
Hoje nós sabemos que do universo, 70%, um pouco mais, 70% é composto por energia. Né? Energia escura, que a gente nem sabe o que é, estamos tentando investigar e tal. Mas a energia é uma coisa que, o que nós sabemos, o que nós conseguimos definir dela, é que ela não pode ser criada, nós não podemos criar energia, então não dá para fazer haja energia, a não ser que você seja o criador pode criar o que ele quiser, mas nós não podemos criar energia, nós só podemos transformá-la. Então eu posso pegar um tipo de energia e transformar em outro. Então sempre que nós falamos em energia térmica, você está queimando ali, está transformando energia química, energia que está envolvida com o bioma, com a biologia em si, em energia térmica. A gente pode transformar essa energia térmica em alguma coisa, que é o que nós fazemos já nas termoelétricas. Né? Nós queimamos alguma coisa para gerar calor, né? Gerar essa energia térmica, aquecer a água, e aí a água evaporada sob pressão gera energia cinética, e aí a energia cinética nós transformamos em energia elétrica através de um gerador e tudo mais. Então nós podemos sim usar uma queimada, né, uma combustão controlada, num ambiente controlado, em energia elétrica. E a gente pode fazer isso de várias maneiras. Né? A gente pode fazer tanto usando derivados de petróleo, e aí já não é uma energia limpa, é uma energia poluente, mas nós podemos usar também a biomassa, que aí é a queima de produtos como bagaço de açúcar, casca de arroz, e essa já é considerada uma energia limpa. Tá? Agora, essa daqui ela é considerada renovável. Isso é uma discussão muito boa, porque o que é renovável? Rafa, o que é energia renovável? Renovável a gente pegaria naquela função de que poderia ter de novo. Eu posso ter de novo, só que teoricamente se eu queimei já acabou, né? Eu posso usar de novo o combustível, né? É que vamos pensar assim, por exemplo, energia renovável, a energia eólica, um exemplo de energia renovável. Então você tem ali o fluxo de ar passando de um lado para o outro, poxa, o ar passou, tá bom, você tem ar de novo, tá tudo certo. Mas agora quando tem a combustão, fica um pouco confuso, dá essa impressão de não entendi direito. Agora eu vou jogar batata quente pro pessoal da química. Poxa, como assim? É energia renovável, mas eu queimei, teoricamente a ideia é que já era, né? Queimou já é. Eu acho que a palavra renovável não é a mesma coisa do renovável do vento, né? A energia renovável que a gente chama aí é porque a gente utiliza, por exemplo, o bagaço da cana, que já foi utilizado para outra coisa. Como o bagaço não ia ser utilizado para nada, ele passa a ser renovável por causa disso. Então ela acaba fazendo isso, mas queimou lá o bagaço da cana, já era, não temos mais bagaço de cana. Então não é essa a palavra para o renovável, né? O renovável que a gente diz é que a gente consegue utilizar o que ia ser jogado fora, né? Que é o bagaço da cana, e a gente consegue utilizar isso para fornecer energia. Né? Um argumento que eles usam também para dar essa ideia de renovável é que por mais que você tenha queimado, você tirou a cana de um pedaço de terra. Sim. Então aquele pedaço de terra você pode plantar cana de novo. E você pode fazer o ciclo acontecer. Isso é renovável. Eles têm um termo, mas de carbono, né? Sequestro de carbono, não sei, tem um termo também. Não conheço. Não conheço, agora ficou na bucha do Felipe. Tem um termo para isso. Agora? Não é sequestro de carbono? Na verdade, acho que você está falando do ciclo do carbono. Pode ser isso aí. Se você usar, aí você queimou a árvore. Tá, aí você replanta. Então, aí o gás carbônico que a tua queimada gerou, essa árvore para crescer vai utilizar na fotossíntese, então Isso, você tem... é o sequestro do carbono, isso mesmo. Então, que é o que acontece normalmente nas florestas em clímax. Mas quem liga pedindo resgate nesse caso? Puxa! Vai saber, né? Então é renovável e limpo exatamente por isso, porque você replanta e o gás carbônico que você emitiu na queimada, a própria plantação vai dar conta de absorver e aí você tem a biomassa como uma geração de energia através de queima, por mais que seja uma queimada, limpa e renovável. Então a gente falou de energia aqui, né? A energia termoquímica, você falou da eólica, a gente tem no Brasil a maior de todas que é a hidrelétrica e a gente tem também a nuclear, né? No Brasil, nós temos essas 4 principais aí? Temos também a fotovoltaica, né? Temos a fotovoltaica. Tá entrando forte, né? Tá vindo com força aí, viu? Mas as outras 4, a gente tem 4 usinas no Brasil dessas? Temos. Eu só não vou saber agora onde elas estão, mas nós temos. Eu sei que, por exemplo... Hidrelétrica a gente sabe. Hidrelétrica nós temos aqui pertinho. Tudo que é lugar, né? Tudo quanto é riozinho por aí, os caras querem colocar hidrelétrica. Fotovoltaica nós temos aqui no colégio. O Colégio Adventista do Bom Retiro é o primeiro colégio do Não do só Paraná do Retiro. a ser 100%
fotovoltaica. Nós temos, acredito que em todos os colégios adventistas, pelo menos da região metropolitana, excluindo Pinhais, que eu acho que ainda não entrou na brincadeira, Mas 100% todos? mas o Centenário, São José, aqui o Bom Retiro e... que eu lembro são dos 3. Mas já temos aí, ó. Tá vendo? Quando você carrega o seu celular escondido do professor na tomada do fundo da sala, você está usando uma energia limpa e renovável. Que é a energia do sol. Eu sei que a usina nuclear a gente tem aí uma grande e famosinha lá em Angra dos Reis, né? Isso, lá no Rio, né? No Rio de Janeiro. Então a gente tem aí a nuclear. São 2 ou são 3? São 2, a terceira está em construção, É. mas aí por causa de corrupção, teve bastante escândalo. Que isso, nem tem isso no Mas Brasil. a Angra 3 e a Angra 4. Ah, É assim, o escândalo da... Não vamos falar de política. Deixa a política pro pessoal da É, o humanas. pessoal da Humana, Deixa a bucha pra eles. eles Deixa gostam eles assim. resolverem isso aí, né? Essa termoquímica eu não conheço nenhuma. Nunca passei por uma, eu acho. Não sei se a gente tem aqui. A termo a gente tem bastante, só que elas são pequenas. São menores, né? É. Você quer falar das vantagens, Rafa, da termo? A questão falando da nuclear, no caso? Não, da termo... A termoelétrica queima de carvão, queima de combustível normal, assim, gasolina. Porque o Brasil usa bastante ainda hoje. Eu acho que em Santa Catarina deve ter, né? Na região de Criciúma ali, que é alta produtora Nós de carvão. temos em todos os estados. Pelo menos, como diz assim, elas não têm tamanho que a gente fala assim, nossa, essa aqui dá notícia, Essa é por conhecida, exemplo, essa é conhecida. Então Não tem... é igual o Itaipu, né? Que Não gera- chega a ser um Itaipu assim da vida, né? Meu Deus, uma Itaipu queimando carvão, nós viramos a China ou os Estados Unidos, né? A China e os Estados Unidos são os maiores em termoelétricas e eles dominam, tanto que eles estão tentando fazer acordo para reduzir o índice de poluição, porque os dois sozinhos, meu Deus do céu, Sim. pra caramba. Mas a gente começou com esse processo de termoelétrica no Brasil, na época do governo Dilma ainda. Ela começou a implementar, não falando mal ou bem, tá gente, mas na necessidade, porque a termoelétrica é rápida. Em menos de um ano você constrói e ela já está produzindo. E a vantagem dela é o deslocamento, por exemplo, Itaipu. A gente tem muita perda de energia, porque para transportar, né, a termoelétrica você constrói do lado da cidade e aí você Já usa. só liga o fiozinho ali para a distribuidora e acabou. Só que ela é mais cara. Quando você pegar a sua conta de energia e ver lá as tarifas, bandeira verde quer dizer que é uma hidrelétrica que está te fornecendo energia. Boa parte, pelo Quando menos. você está na bandeira vermelha é porque você está comprando da termoelétrica. Então a energia que você está usando veio do desmatamento, da queima de combustível, alguma coisa assim. A termoelétrica ela tem uma produção bem mais cara de energia, né? O problema da hidrelétrica, se a gente for pensar, daí a gente já joga batata quente pro pessoal da biologia, é que ela quase não inunda, né? Não, a Quase hidrelétrica quase não causa desequilíbrio, quase né? não tem problema ambiental assim como a hidrelétrica, né? Não, imagina. O problema da hidrelétrica é esse, né? Que a gente acaba devastando uma área muito grande e aí os animais e a vegetação ali acabam sendo destruídas, né? E aí isso vale a pena? Você destruir o ambiente? Sendo que a Pra gente poder tem gerar outras energia. formas de energia? Sim. Eu até escutei uma notícia, não vou lembrar onde, não vou lembrar que ano, mas que se fosse para construir hoje uma Itaipu não se construiria. Porque o tanto de impacto que teve na região, o pessoal pensando bem, hoje não construiria uma Itaipu. Talvez teriam feito outras usinas menores em outros locais. Acho que Tem crescido muito a energia eólica no Brasil, né? Tem. principalmente no Nordeste, né? Nordeste, eu viajo de vez em quando para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, minha irmã mora lá. E ali em Osório, que é uma região onde tem muito vento, bem na divisa do estado ali, tem uma usina eólica gigante ali, muitos receptores lá de Eles chamam de parque eólico, né? Bonito. Aerogeradores ali. várias Parque coisas geradoras. É bonito, né? Você vê aquilo lá. E é mas bem, não causa tanto problema igual as outras aqui que a gente tem comentado. Só por não é causa tão legal morar perto porque é ruidoso, né? Aí entra bastante a questão de acústica, a poluição sonora é um pouco alta. Mas o maior problema, acho que da hidrelétrica, é que na época que elas começaram a ser construídas em excesso, você não tinha formas melhores. Hoje nós temos. Hoje é mais viável a energia solar e energia eólica. Mas na época, se a gente for olhar, há poucos anos atrás, a fotovoltaica ela era 800 vezes mais cara do que a elétrica. Então imagina, era muito bonito falar. Até teve um movimento que saiu, chamava Movimento Gota d'Água, que era contra a construção da usina de Belo Monte. Nossa, divulgaram na internet. Maravilhoso. E eu falo para meus alunos, sempre desconfie. Eram vários atores da Globo, não tinha um pesquisador, era só ator da Globo falando que não devia se construir porque tinham fontes melhores de energia. Mas naquela época era muito mais cara a energia fotovoltaica. Então você imagina, se pegar a sua conta de energia que você paga hoje R$100, seria você pagar 800 vezes mais
200 vezes mais. Era uma proporção, assim, fora do comum. Hoje a solar, ela tá meio que chegando próximo. Ela ainda é mais cara, chega a ser quase o dobro, mas ela tá chegando mais próximo. O governo dando uns incentivos aí, que o pessoal tá esperando sair bastante incentivo, vai melhorar bastante. Hoje a eólica é a nossa salvação. A ideia é que a eólica no Brasil chega a pegar até 12%, mas é só planos, né? Esperamos. É isso aí. Pegando a questão da usina nuclear, que é um dos exemplos que a gente estava comentando lá do Rio de Janeiro e tudo mais, a gente tem ali a geração de energia baseada no urânio, né? É urânio só, né? Questão de energia nuclear, seria só a questão do urânio que a gente faz a questão na usina nuclear ou não? Acho que o urânio é o mais utilizado, né? Sim, Mas mas você tem outros compostos que também vão fazer a liberação de energia pela... Você tem a fusão e a fissão, né? Então você tem outros compostos também que podem fazer isso, mas eu acredito que para energia, em uma usina, deve ser o urânio, né? Aqui, ali em Angra, acho que eles usam urânio. Umas reportagens que eu vi é utilizado com urânio. E aí, para o pessoal de casa saber, né? Qual a diferença entre fissão e fusão, os professores de química? A diferença é que um parte o átomo para ficar maior e o outro junta, né? Essa é a principal diferença, né? De que acontece. Então a bomba atômica ela é trabalhada através da fissão, né? Que acontece na bomba atômica? Ela, dentro de um recipiente, ela tem lá um material que pode ser trabalhado de radioatividade. Quando ele explode, ele vai se desmembrando exponencialmente. Então, eu tenho um pedacinho de urânio, ele se transforma em 2, em 4 e vai expandindo espontaneamente de uma forma muito rápida. Então, a então, reação em cadeia, né? que é a fissão, né? A fusão também libera energia, só que você também precisa de muita energia para fazer ela. Então a fissão é a... Ela acaba sendo mais barata, se for pensar, né? Na verdade a fissão é meio que ela é inviável de ser feita, porque a gente tem fusão no Sol, por exemplo, né? Sim. Que você absorve uma energia gigante, mas como é que eu vou conseguir pegar a energia do Sol para tentar fazer O Sol é coisa? justamente isso, né? São os hidrogênios se transformando em hélio, liberando energia, mas é porque lá a pressão é absurda, o calor é absurdo, enorme. então aqui pense fazer um mini Fica sol. muito mais difícil. Exatamente. Se conseguissem fazer um mini-sol, seria A diferença seria descoberta. assim, você imaginar um átomo, gente, o núcleo ele é muito pequenininho. Então você tem que jogar a fissão é você jogar um nêutron nesse núcleo e fazer o núcleo se partir. A fusão seria você pegar um outro átomo, pegar os dois núcleos e fazer eles se encostarem e se tornarem um. Então assim, é uma coisa assim, assustadora. É muito assustador, é quase por isso que a gente tem a fusão no Sol, né? Não tem como ser só em lugares diferente, é complicado, até porque quando a gente estuda em química aí vocês sabem que o núcleo ele gera, ele está atraindo os elétrons para ele ali, mas quando a gente coloca um com o outro, Por isso que até em alguns filmes, se você vê alguns filmes de ficção científica, às vezes eles comentam o termo fusão a frio. Às vezes você já assistiu é isso, que seria você fazer uma reação de fusão, só que você não precisar da energia e do calor necessário para isso. Então daí você tem essa... Né? Eles viajam muito nesses Uhum. filmes, né? Maravilhoso. Mas eu acho que a urânio aqui no Brasil é só urânio que a gente usa nas usinas. Se nós exportássemos urânio, gente, nós seríamos muito ricos. Do que nós sabemos do território nacional, nós temos 60% de todo o urânio do mundo. E olha só que o minério do Brasil ele não foi 100% mapeado. Então, tipo assim, a gente sabe... 50% do minério que tem no Brasil a gente sabe que conhece. E desses 50% que a gente conhece, só nesse pedacinho já tem 60% do nível mundial. Então, assim, se a gente exportasse urânio, é um dos planos, né? Na verdade, o Brasil, quando a gente fala de mineral aí, a professora Lia pode ajudar também. Gente, fora do comum. Pensa, descobrimento aí trocentos anos atrás, né? Os caras vieram justamente por causa do ouro. Né? Veio por causa do ouro. Quanto ouro os caras roubaram da gente? Quanto ouro ainda tem? E os caras procuram ouro e acham muito ouro no Brasil. Então tem ferro, tem alumínio, então nós somos agraciados, moramos num país, né, maravilhoso, com temperatura boa, várias coisas boas e riqueza natural, muita riqueza natural também. Ricos por natureza. Se nós soubéssemos explorar melhor, né, esses minerais, o Brasil seria aí com certeza primeiro mundo, facinho. Falando em mineral, o nosso presidente falou bastante antes lá do nióbio. O que o nióbio faz em estrutura? Ouviram falar do nióbio?
Eu não vou ser sincero, não estou sabendo disso não. Eu já ouvi falar, mas eu não me aprofundei. Já ouvi falar dessa Eu sei que no Brasil tem bastante. Uhum. É o país que mais tem no mundo, nióbio, e se alguém quiser comprar no Então, Brasil... eu até fui pesquisar, Mas- porque eu achei interessante também. Ele falou tanto nisso, parecia que ser um minério tão caro, né? Uma coisa tão rica. Eu acho que não é tão caro e não tão rico. Acho que é porque o Brasil é o que mais tem. Então, se conseguisse fazer alguma coisa do nióbio, você conseguiria ganhar uma renda muito boa com ele. Mas não existe nenhum tipo de substância ou alguma coisa conhecida que seja feita de nióbio onde que a gente possa vender ele. Não é um mineral tão comum, né? Igual, por exemplo, alumínio ou ferro. O nióbio, gente, você não usa só ele para fazer tipo algum produto, fazer assim, uma barra de nióbio. O nióbio você insere ele em materiais metálicos principalmente. Então você pega uma estrutura de alumínio, ela aguenta até 700 newtons, por exemplo, de peso, um exemplo, né? Se você coloca nióbio na estrutura, o nióbio fortalece as ligações do alumínio. Aí o alumínio passa a aguentar de 700, ele aguenta 1000. Então você consegue tipo pegar materiais que você já produz e reforçar, tornar esse material mais poderoso. O E é um futuro é estudo isso, acho que é o novo. grafeno também que você tem, né? Isso. O futuro são a parte de a nanotecnologia, né? Você tem estruturas muito leves, só que aguentem, né? Tem uma resistência absurda, né? O grafeno está em alta, né? Todo artigo científico que eu leio hoje em dia sai grafeno escrito. Até se você quiser se aprofundar, tem um vídeo no YouTube, acho que coloca lá a história da química, acho que a história da química em 1 hora, uma coisa assim, lá diz um pouquinho sobre o grafeno, quais são as primeiras estruturas que eles descobriram, por que ele é assim, é muito interessante, quem descobriu, foi quase, acho que é associado o grafeno à química como o DNA lá de Watson Crick, descoberto lá para a biologia, algo muito assim foi, então pesquisa Eles aí. acreditaram por muitos anos que existia, mas ninguém conseguia, Uhum. né? Eles não conseguiam também ver que estrutura que era, qual era o poliedro, né? Se pegar em matemática, que poliedro que aquilo formava. Agora eu não vou saber o nome também de quantos lados é o poliedro, mas... Porque eles pensavam no volume, o grafeno, como algo tridimensional. E o grafeno, na verdade, ele é bidimensional, eles não conseguiam enxergar. Nossa, grafeno é maravilhoso. A física do Brasil, gente, está investindo pesado em grafeno. Se você quer estudar física de partículas, física atômica, molecular. São ondas do momento, né? Falando em ondas, agora que você comentou ondas, eu lembrei que a usina nuclear ela é colocada próximo de água, né? A usina nuclear ela é colocada ali próximo do oceano. Se a gente for lembrar, querendo ou não, todo aquele processo ali da fusão nuclear gera um calor monstro, Enorme, né? Calor enorme. gigantesco. Por isso que tem que ter água perto, né? Tá, fusão não, fissão. Fissão, Olha ele fusão querendo não. fazer os Eu liberar o sol. Não, já querendo fazer um mini sol lá em Angra. Eu tô tentando o negócio aqui. Mas não é o caso ainda. Já não é quente o rio, né? Já não dá 40 graus sozinho. Não, Vamos fazer um aquecer o mini-sol rio, aqui. vamos aquecer o rio. O rio é friozinho, né? Friozinho o rio. Mas por que eu tô comentando esse negócio do oceano e tudo mais? Eles utilizam essa água do oceano para poder refrigerar ali o reator e tudo mais. E essa água passou ali para refrigerar e ela volta pro oceano. Essa água voltando pro oceano, dá ruim ou não dá ruim, prof? Dá ruim, né? Porque a temperatura do oceano precisa ser mantida sempre a mesma, ou pequenas elevações ou diminuições, né? Senão vai influenciar no ambiente marinho. E esse aumento da temperatura ela pode causar quais problemas assim, questão, ela pode, vamos dizer assim, pode dizimar uma espécie, no caso? Pode, dependendo do tipo de espécie de peixes que a gente tem ali, ou até mesmo as algas da região. Se você não tem mais a presença de algas, automaticamente você não tem os peixes. E acaba aí interferindo na cadeia alimentar da região. É importante que nessas usinas, aonde tem as usinas nucleares, essa temperatura da água ela é sempre aferida, né? Porque se a gente colocar lá a água do mar o tempo todo para ficar refrigerando o reator e ela volta quente para o mar, daí a gente vai ter o desequilíbrio no mar. Então, todo lugar onde tem uma usina nuclear é trabalhado, tem especialistas para isso, para que a temperatura do mar fique gostosinha ali, né? Inclusive as pessoas procuram muito aquela parte do litoral do Rio de Janeiro por a água ser quentinha, né? Então, mas eles mantêm a temperatura da maneira que os animais, o ciclo de vida consiga viver naquela temperatura, para que não excedem nem fique muito frio. Eles têm um limite, né? Lá eles têm uma equipe, gente. Eles têm um instituto especializado só em fazer essa aferição em vários pontos diferentes. E aí pra gente, falando na parte de calor, né? Qual que é a ideia da nuclear? Se você quer distribuir esse calor para não aumentar a temperatura muito em um único ponto, você pode fazer pontos diferentes de liberação, que aí você
meio que distribui a água em pontos diferentes, você não eleva tanto a temperatura no único local. Quem já teve a oportunidade de visitar os Vinhos de Angra, se você não teve, é aberta a visitação, você pode se cadastrar lá. É bem bacana, é massa. Eu já fui lá 2 vezes, o lugar é top. Eu conheço também lá. Conhece lá? É bem legal, né? Vou colocar na minha listinha de desejo, hein? Visitar Angra dos Reis. Vou colocar lá na listinha. Eu vi um aluno e falou assim, professor, mas eu quero conhecer o reator. Eu falei, Jovem, acho que... aí... Queridão, você quer viver ou não? Aí é de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, a Angra fecha pra limpeza e manutenção. Aí você tem ali um mês. Gente, eles vai uma equipe gigante pra lá. Em um mês eles têm que, tipo assim, limpar, fazer toda a manutenção pra poder fechar o reator, fazer tudo funcionar de novo. Se o seu sonho é ver o reator, vai participar da limpeza, que é o jeito. Só precisa ter um diploma ali na parte de radioproteção, junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma coisa pouca assim? Não precisa tanta coisa, então. Tranquilo, pra quem gosta, fica fácil, né? Tá, falando de produção de energia então ainda, a gente tem a produção nuclear, nós temos a produção na hidrelétrica, que é onde a gente faz aquela represa maravilhosa, mas eu lembro que eles falaram de ondas, agora a gente está produzindo energia por ondas também, chegaram a ver? A maré motriz, né? Maré motriz maravilhosa, né? Qual que é o problema da maré motriz, pessoal de química? Qual é o problema de eu colocar um equipamento dentro da água do mar? A oxidação. A oxidação. Então, pode ver, né? Na praia, quem aí tem casa de praia, pouca coisa dura, né? É complicado, né? Então, quando você pega a parte de oxidação, você pode ali pegar a parte de pilha também, né? Tudo que envolve a transferência de elétrons ali, você tem a oxidação em cima, né, professor? A reação que perdeu e ganhou elétron ali oxidou, né? A maresia ali, a água salgada, ela faz com que essa oxidação se torne cada vez maior. Então, o material que você vai utilizar para poder pegar essa onda e fazer gerar energia tem que ser um metal bem diferenciado, então, ou ser tratado há muito pouco tempo. Então, acho que ainda não vingou muito bem essa ideia, talvez pelo custo que tenha, né? Pode ver, você tem um carro, você tá na praia, ou aquele arranhãozinho na pintura, a maresia pega tudo, né? Pega. Não dura muito. Vai comprar um carro, primeira coisa, é carro de praia? Primeira pergunta que fazem geralmente, né? Onde é que você mora? Vai morar em Paranaguá. Ah, muito obrigado. Até Por mais. isso que se você for comprar o carro na praia é mais caro, tá? Os carros que vão para a região litorânea de São Paulo, pelo menos, que eu conhecia, eles mandavam com uma pintura especial, com reforço químico. Então você pagava ali, tipo assim, 2 milãozinho mais caro, 3 milãozinho, para ter o carro. Mas você tem pessoal que mora em Santos, Guarujá, pode até comprovar o que eu tô falando aí, né? Eles mandavam esses carros diferenciados. Mas a oxidação é tão cara, gente, a oxidação, que não compensa. A onda tá ali, é uma energia limpa, renovável, a onda vai e volta, tá sempre disponível, é maravilhoso. Mas não só a parte que entra na água, mas como o professor disse, né? Se o carro que tá na praia oxida, Imagina tudo dentro. que tá ali na região ao redor do mar oxida. Então, tipo, a usina inteira teria que evitar usar metais e usar, tipo assim, tudo de material novo, meio que voltado pro plástico. Então tem bastante gente pesquisando materiais para colocar na maremotriz. Se descobrirem, a maremotriz vai virar um boom, assim, vai estourar. Por enquanto, Tem que ver o material correto para isso, né? O plástico acaba... tem que achar, né? Se o plástico escapa ou acontece alguma coisa, daí a gente tem um problema maior com a poluição. Então quem estuda o assunto que está mais aprofundado nisso, né? Mas é um assunto interessante de ser estudado porque é uma forma de energia, igual você falou, muito limpa, né? Então, utilizando os materiais corretos, se conseguir encontrar, é a tendência, né? Novas formas de gerar energia de forma mais limpa. E fora do Brasil, a gente tem alguma forma de gerar que a gente não citou? Olha, eu conheço uma que, na verdade, estão estudando, ainda estão tentando fazer algum processo, que é para rua, vamos dizer, uma rodovia, gerar energia para o carro elétrico. Não sei se já ouviram falar disso aí. Por atrito? Na verdade, sensor piezoelétrico, sensor captador de pressão. Então o carro passa, que ele tem toda aquela variação de pressão do amortecedor e tudo mais, dos carros que vai passando ali na rodovia. Então ele produz uma vibração. Essa vibração é captada e gera energia, que o próprio carro elétrico vai se alimentando. Então, teoricamente, eles querem fazer um processo para o carro ir economizando energia durante o próprio trajeto. Acho que Pessoal ousado. carro de Fórmula 1 é algo assim, né? Pelo freio, né?
A frenagem do carro gera Frenagem energia gera pra energia. ele. Eu não sei o nome desse negócio, mas tem um sistema lá do carro que acontece isso aí, mas ele até usa para poder fazer essa retomada. Então ele freia, daí na hora da retomada ele aperta, como se fosse um botãozinho de nitro, que nem tem esses carros mais tunados aí, seria alguma coisa Parecido parecida. com um flash de lâmpada, né? Uhum. O freio gera energia, ele dá uma carregada, tipo um capacitor, tipo dispensa essa energia, né? Mais rápida. Mas uma das formas que eu gosto particularmente, mas não tem no Brasil, é a parte de área vulcânica, que eles usam a geotérmica. Então eles pegam regiões que tem vulcão, que tem magma muito próximo, né, mais próximo da superfície, aí eles mandam a água lá para dentro e eles põem um tubo de escape. Porque por convecção em física a gente vê que o ar quente tende a subir. Sim. Então quando eles jogam a água lá e aquilo evapora, o vapor da água fica querendo sair do solo. Aí eles acham esse escape, então eles sobem por essa tubulação e aí ele vem a milhão. Gera Porque pressão. ali a temperatura está muito alta, magma, gente, imagina aquela lava ali, né? Eu não sei, não sou professor de geografia para ter o termo certinho, mas eu sei que fica tão pressurizado que isso volta lá para cima e aí eles jogam direto nas turbinas, assim. O problema é que junto com isso vem alguns tóxicos, então se tem algum vazamento, Muito se show. torna bem perigoso. Aí eles precisam, muito enxofre, aí eles precisam manter isso mais isolado da cidade. Mas também é uma forma de geração limpa e renovável desde que não haja vazamento. É igual a nuclear, né? A nuclear agora ela é renovável, gente. A gente consegue pegar o lixo nuclear E fazer de e novo. reutilizar para fazer o negócio acontecer. Maravilhoso. Não compensa financeiramente para alguns países. O Brasil não compensa. O Brasil compensa mais armazenar o lixo do que reutilizar. Mas alguns países já reutilizam. Então a nuclear, por mais que tenha bastante gente falando mal, né, não tem uma visão muito boa em cima. Não conhece direito, né? Porque não acha, conhece. vai ter uma usina nuclear. Fukushima. Vai gerar radioatividade e vai todo mundo morrer em volta da usina. Não é assim Vamos que pegar o exemplo do funciona. Rafa. Quantas pessoas morreram em Fukushima? Menino, tô por fora, viu? Sei não. Devido à radiação Mas foi da muito. usina, gente, Na radiação foi pouco, né? ninguém morreu em Fukushima, procura. Fukushima não foi responsável pela morte de ninguém. O responsável foi a onda gigante, A onda. que entrou e matou centenas de pessoas. Mas a radiação em si, por que aconteceu? A radiação ficou meio que presa na usina. Aumentou um pouco o nível, mas não foi radiação a ponto de, nossa, vai matar pessoas, vai... e esse o pessoal acha que tudo é Chernobyl, né? Uhum. Gente, Chernobyl foi erro humano, tá? Foi um cara idiota que fez acontecer, não é o comum de acontecer, nem temos riscos disso. É isso aí. Falamos sobre muita coisa, não é verdade? Muitos assuntos aí, espero que vocês tenham gostado. E agora, para terminar aqui esse nosso momento que a gente está tendo, nós vamos dar algumas dicas, vamos comentar algumas coisas por disciplina para vocês, tá? Então eu vou começar, e daí depois o professor Felipe engata mais alguma coisa aí com relação à química. Então os conteúdos de química, como vocês sabem, aí primeiro ano, segundo ano, tem muito conteúdo e muita coisa diferenciada cai no Enem e nos vestibulares. Mas um dos conteúdos assim que no Enem quase todo ano tem caído, que a gente tem que falar aí com vocês, é a estequiometria, que é trabalhado em diversos outros conteúdos da química. Então em soluções a gente usa estequiometria, na cinética a gente usa estequiometria, usa estequiometria em quase tudo. Então a gente tem que prestar bastante atenção na estequiometria, é aquele cálculo, é a regrinha de 3 que você tem que se preocupar. No enunciado vai trazer informação para você fazer essa regra de 3. Leia o enunciado com calma, faça com calma, veja lá o cálculo, faz o cálculo na mão, sem chutar lá o exercício. Você consegue fazer, vai nele a fundo. Outro assunto que tem caído muito também aí são as interações moleculares, né? Prestar atenção bastante nas interações das moléculas, na interação que existe entre os átomos. Esses assuntos são muito importantes, vocês têm que dar sempre aquela revisada, que é assunto que cai, não adianta. Vai ter pelo menos um vestibular dos 4, 5 que você vai fazer, vai ter estequiometria, vai ter interação molecular. O que mais, Felipe? Um conteúdo que também sempre cai, gente, a parte de termoquímica, entalpia de combustão, entalpia de ligação. Ano passado teve entalpia de ligação. Então, outro que sempre cai. Ano passado não caiu, foi sabe? Mas sempre teve a química ambiental. O Enem adora esse conteúdo, gente. Então, cuidado com isso. Parte de
pilhas também cai. A parte que o professor falou de estequiometria ali em eletrólise você tem também. Então, gente, a parte da química, assim, cuidado que às vezes o enunciado ele é muito confuso. Então tenta buscar no enunciado assim, o que o exercício quer. Ele quer que eu faça isso? Legal. Aí você lê o enunciado tentando buscar essas informações. Porque muitas vezes ali em química você lê o enunciado inteiro, você termina ele falando assim, o que eu faço? Então, assim, tenta definir o que é o conteúdo para daí você buscar no enunciado as ideias. Mas eu chutaria isso, gente. Química ambiental, termoquímica, com certeza. Uma coisa que quase não cai é a parte ali de modelos atômicos, né? Uma coisa que difícil, dá pra né? deixar um pouquinho de... Os assuntos do primeiro ano Isso. não são muitos. A físico-química Isso. no Enem é muito trabalhada. O segundo ano, gente, Então, é o ano... É muito importante. Para Enem, físico-química é base aí para vocês. Já a orgânica eu deixaria mais para federal. Federal adora. Federal, PUC, nossa, eles adoram PUC orgânica. positivo, orgânica é Mas o Enem forte. foca o segundo ano, gente. Então, se for para deixar uma dica, eu acho que foca no segundo ano do ensino médio. E aí, quem mais aí quer assumir? Nossa, gente, biologia, hein? Biologia a gente tem uma quantidade de assuntos muito grande e dependendo do vestibular que você vai fazer, eles são muito conteudistas. A UFPR, por exemplo, é muito conteúdo, ela cobra coisas muito específicas, a PUC também. Já o Enem já é uma coisa mais ampla, já pega mais a parte ambiental, como o professor Felipe falou. Eu acredito que você precisa se preocupar bastante com a parte de ecologia, que é o que mais é cobrado realmente. Aí entra toda a parte dos ciclos biogeoquímicos, da parte de desequilíbrio ambiental, que daí já entra um pouco da química também. Você precisa se preocupar com a parte de citologia, que é aquela matéria lá do primeiro ano que você deve ter visto. Citologia é muito conteúdo e você acaba precisando estudar muita coisa. Mas você precisa principalmente saber organelas celulares, transportes da membrana, a função de cada uma delas. E a parte daí que entra de biotecnologias também, quando a gente fala sobre núcleo celular, que são coisas interessantes. Já a parte do segundo ano, que é a parte mais de botânica, pode entrar um pouco junto com as questões ambientais. Parte de fisiologia animal e fisiologia vegetal também. E genética, né, gente? Eu acho que genética é uma das matérias que também é bastante cobrado, tanto nos vestibulares quanto no Enem. Sempre tem uma questão ou outra de genética. Se você perdeu alguma coisa de genética ali, não entendeu direito, aproveite esses últimos meses aí para tirar dúvida com os professores, que provavelmente genética também vai ser uma coisa bastante cobrada. Até a professora falou, assim, biologia e química, gente, no Enem andam muito juntos. Muito juntas. Então você pode ter questões misturadas ali, falando um pouquinho de cada, gente, cuidado. Inclusive no Enem do ano passado teve duas questões, né, que os professores... Eu lembro que eu fiz uma correção e daí a gente ficou, isso aqui é biologia ou é química? Para que lado que a gente vai? Porque o assunto tá muito junto ali, né? Então tem que prestar atenção. A ideia nem é essa mesmo, né? Eles querem mesclar a ciência da natureza, porque já faltam duas, né? A ciência da natureza são 5 áreas, gente. Você no ensino médio tem 3. Você não tem a geologia, que é uma das ciências da natureza, nem a astronomia. Um pessoal confunde bastante físico com astrônomo, né? Eles vêm e falam assim, professor, qual que é a massa do Sol? Jovem. Eu falo, não sei. Ele fala, mas você é físico? Eu falo, sou físico, não sou astrônomo, né? O astrônomo é aquele cara que sabe de cor a massa dos planetas do sistema solar. E no ensino médio você não tem essas duas ciências. As outras eles tentam fazer andar junto. Até é difícil, às vezes a pessoa não sabe fazer exercício, é engraçado. Colocaram uma prova de física uma vez, eles queriam colocar biologia e física junto. Então eles colocaram tipo o mosquito da dengue. Aí, tipo assim, você tinha que calcular a velocidade que o mosquito conseguia. Nossa, que sabe? Esse é um outro assunto também, professor, que vocês precisam se preocupar, que são as doenças causadas, Cai né? muita doença Por no Enem. micro-organismo. É muita doença e daí pega a parte das protozooses, das doenças causadas por bactéria, por vírus, eles também gostam bastante de cobrar isso. Física? O que cai em física, Rafa? Quer começar? Acho que dá pra fazer o seguinte, eu vou começar com uma... Aí anota, né? Lágrimas. O professor Leão falou assim, o que vai cair? Lágrimas. Não é questão de cair lágrimas. O problema de física, e eu acho que eu puxo a sardinha para todas as questões de ciência da natureza, é a questão da interpretação de texto. Eu acho que o problema, eu até brinco com alguns alunos meus, quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso.
Professor, eu fui mal em física. Eu falo, não, você não foi mal em física, jovem, você foi mal em português. Você foi mal em português, que você não conseguiu ler a questão e interpretar o que ela queria pra você. Esse é um problema muito grave. Então, a questão de você ler a questão e realmente saber o que ela está querendo te cobrar, isso é perigoso. Isso é bem perigoso quando você está trabalhando numa questão não só de física, de ciência da natureza como um todo. Mas física é complicado, porque se você interpretar a questão de uma forma errada, você vai querer usar uma fórmula que não é aquela fórmula que deveria estar utilizando uma outra fórmula. E aí isso confunde. Então, uma das dicas seria essa, leitura, conseguir interpretar o que o exercício está te pedindo. Mas questão de conteúdo, agora eu acho que eu vou estar chovendo no molhado, mas é a questão de você trabalhar bastante conteúdos de primeiro ano. Conteúdos de primeiro ano caem muito. Questão de cinemática, questão de velocidade, aceleração, questão de lançamentos, está começando a cair bastante agora, tanto lançamento vertical, horizontal e oblíquo. Então também cai bastante essa parte. Questão de dinâmica, onde que entraria ali força, peso, onde entraria questão de atrito, corpo inclinado, plano inclinado. Acho que seriam umas dessas. O que mais você colocaria? A mecânica cinemática sempre cai, né? É que quando você fala em mecânica cinemática, você fala, nossa, mas não cai ótica, ondulatória e hidrostática. É que todos esses assuntos do segundo ano tem muito assunto. Quando você fala em cinemática e mecânica, é o primeiro ano inteiro. Então, se você pegar mecânica e cinemática, são os 4 bimestres do primeiro ano. Então, é meio que até lógico que caia bastante cinemática e mecânica, já que elas representam um ano inteiro de ensino. Se a gente for olhar o primeiro ano, basicamente é cinemática e mecânica, só isso. Agora, no segundo ano, você tem ótica, você tem ondulatória, você tem hidrostática, você tem vários conteúdos menores, tanto que a gente estuda cerca de 2 grandes conteúdos por bimestre, termodinâmica, termologia, depois calorimetria, ondulatória e assim por diante. Então eu acredito que um grande perigo que você corre é você falar assim, tal coisa não cai. Então se eu te recomendo uma coisa aqui, você não caia nessa. Tudo cai. Eu tive um professor que ele falou assim, ele ficou bravo até. Ele falou, isso aqui nunca cai, índice de refração em física. Já viu prova que caia índice de refração? É um cálculo que você divide os índices. Já viu esse tema? Provavelmente já. Se você estudou comigo, já viu. Você viu com o professor, também já viu. Está lá no seu material apostilado. Realmente, é muito difícil você achar uma questão dessa. Ele falou que não caía, no outro ano a UFPR cobrou. No ano que ele falou que não caía, a UFPR cobrou uma questão daquela. Então, assim, física, gente, pode cair qualquer coisa. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Estatisticamente falando, cinemática e mecânica sempre cai e elétrica sempre cai. Elétrica é de praxe. Sempre tem um circuito elétrico, sempre tem potência, uma lâmpada, sempre tem uma questão de elétrica. Como ela vai cair eu não sei, mas sempre tem. Quanto à interpretação, é muito fácil você interpretar um exercício de física. Você vai esquecer todo o texto e vai ler a última linha. A última linha ele vai te falar o que ele quer de você. Ele vai falar assim, qual a força, parará. Aí você vai colocar lá, eu quero tal coisa. Vai colocar, quero a força peso. E aí você vai destrinchar o exercício, resolver tudo, olhando para o seu objetivo principal, que é aquele lá de cima. Então é bem importante na prova de física que você leia a linha de baixo. Às vezes, as informações que você precisa estão na linha de baixo, e o que ele quer está na linha de baixo, você nem precisa do texto. Um monte de exercício em física do Enem, principalmente, acontece isso. Não só em física, em química tem muito isso também. Na minha visão, assim, o autor precisava, porque o Enem precisa ser questões completas, aí estava com preguiça, ele fez uma questãozinha curta, pegou um texto lá e colou em cima. Parece que foi isso, sabe? Em muitas questões. Então se liga nisso, lê a última linha primeiro, depois você volta. Lê exercício com calma, né, Rafa? Só. Anotando as unidades de medida, coloca os dados certinho, vai na paciência. Lembra usa a no seu lado pergunta, né? artístico. Não é que fórmula eu uso, né? Que eles têm esse... Não é assim, eu leio que fórmula que eu vou usar, não é isso. Como o professor falou, o que o exercício quer? Ele quer a força, então você vai ter que agora pensar como você vai descobrir. Tira isso, que fórmula eu uso nesse exercício. Às vezes nem é fórmula. Às vezes uma regra de 3 vai te salvar. A química você resolve tudo com regra de 3. Exatamente. Soluções ali, das fórmulas. as fórmulas Você são... resolve tudo. Existe a fórmula, né? Em soluções tem várias fórmulas. Tá lá a fórmula. A fórmula tá lá, mas você consegue resolver em regra de 3. Estequiometria. Regra de 3. Ponto. E tá vendo, alunos? Tá vendo? Eu quando eu minto pra vocês, na minha aula eu falo assim, gente, o aluno fala, senhor, dá pra pôr regra de 3 aqui? Eu falo, qual é o nome da matéria? Química ou física? Aí ele fala, física. Eu falo, então, não dá. Não Se fosse dá. química, aí Química dá. põe regra de 3 que vai.
né? Desde que você saiba o Sabe colocar um termo de cada lado, erra os lados. Você Desde erra, que você saiba a regra de 3. Né? você erra ou bota uma unidade de medida diferente lá, daí vai dar problema, né? Querido, agora uma dica, os vestibulares estão cobrando bastante agora, principalmente os grandes vestibulares, física moderna. Então física moderna tá caindo a parte de radiação, a parte... Você pega aí, ó, Marie Curie, Einstein, o pensamento desses caras estão começando a aparecer nos vestibulares. É uma coisa que não acontecia anos atrás e hoje acontece. Tanto que se você olhar no que mais cai no Enem, física moderna está entre os 5 primeiros. Porra, gente, 5 primeiros. Nós estamos falando, ó, mecânica cinemática, elétrica, ondulatória, ótica e já é física moderna. Na física moderna, se não me engano, ainda é a 4ª. Então tá caindo bastante. Não sei nada de física moderna. Fique tranquilo, física moderna ela é bem conceitual. Você não tem que saber muitas fórmulas mesmo. O que ele vai te cobrar é, você entende o que é física moderna? Você sabe os conceitos de física moderna? Então é interessante você dar uma lida em física moderna e ver o que acontece pós Isaac Newton e Galileu, né? Porque a física moderna ela nasce com Albert Einstein e Max Planck e mistura bastante com química, tá, gente? Porque como envolve radiação, Né? eles acabam formando aquelas questões duplas de física e química e aí ele joga a física moderna junto dos conteúdos de química. Então você tem que ficar esperto. Nas últimas provas do Enem você já teve bastante questão de física moderna. Digita aí no Google, ó, questões de física moderna no Enem. Você vai ver que já tem listas de exercício só de questões do Enem sobre física moderna. Então você tem que ficar esperto. Eu percebi uma mudança no Enem do ano passado, referente aos últimos, acho que porque é mudança de governo e tudo mais, né, alguma coisa parecida com isso, mas nos anos anteriores, aí 4, 5 anos, datas comemorativas eram assuntos que eram, digamos assim, vai cair, né, não tem como ser diferente. Então, ano passado, se você estudou em qualquer colégio na sua vida, todo mundo falou, vai cair um exercício de tabela periódica, porque são os 150 anos da tabela de Mendeleev. Só que não caiu, muito louco, não caiu um exercício de tabela periódica. Mas, nos últimos anos, tem que prestar atenção nisso aí. Aniversário, data comemorativa de qualquer coisa é importante. E isso em tudo, né? A gente não precisa generalizar na ciência da natureza. É geografia, é história, então data comemorativa é uma coisa que você tem que estar ligado, porque pode vir alguma coisa relacionada a isso aí. Já falando em data comemorativa, então anota aí, dia 25 de maio é meu aniversário. Você pode mandar um presente. Já passou, já foi ontem. Você pode mandar no próximo, não tem problema, data comemorativa. Tô aceitando. Tô aceitando. Queridos, paciência na hora de fazer a prova de física, porque o cálculo geralmente não é tão simples. Você tem que transformar a unidade. Você tem 3, 4 minutos por questão. Para física, você, nas questões de cálculo, vai precisar de 6, 7. Então não se preocupe, estou estourando, estou muito tempo nessa questão. As questões de física você vai tomar um pouquinho de tempo a mais mesmo. Então aproveita as questões teóricas para você responder rapidinho, para ir na questão de física que tem cálculo, você ter um tempo um pouquinho mais longo. Unidade de medida, unidade oficial, pelo amor de Deus, metro, segundo, quilograma. Ficar muito esperto que se você errar por unidade de medida, seu professor de física chora. Toda vez que você erra uma unidade de medida, um professor de física chora no Brasil. Tá? Tem bastante professor de física chorando, hein? Eu choro o final de semana inteiro. E uma última dica minha, eu sempre falo para os meus alunos, vestibular não é feito das questões difíceis, gente, é das fáceis. Porque a questão é dificílima, quase todo mundo vai errar. Mas se você errar uma fácil, um monte de gente passa na tua frente. Então, se você vê que a questão é fácil, tenta ao máximo ter atenção nela. E você sabe quando a questão é fácil ou difícil. Na primeira leitura você vai meio que definir isso. Então cuidado com isso. Às vezes você vai perder lá 10 minutos numa questão difícil, vai fazer uma questão fácil super rápido. Você podia ter ganhado aquele ponto e não ganhou. Então cuidado com isso, gente. Foca nas fáceis primeiro. E no Enem é o oposto, hein, gente? O Enem ele vai ao contrário do vestibular. A questão difícil pontua bem mais do que a questão fácil. Se você acertou a fácil. Se acertou a fácil, que você deu a dica fácil. Se você acertar a questão fácil, a média, e acertar difícil, é tipo um combo, sabe? Sim, é combo. Ele te dá 1, 2, 4. Se tu errar fácil, Errou a fácil, Zero, a quase questão é difícil. Se você errar a fácil, ele te pontua difícil como se fosse uma fácil. Então... Praticamente isso. Então você tem que ficar sempre esperto. Ou seja, tem 2 conteúdos iguais. Você errou a fácil, acertou a difícil, ele acertou a fácil, errou a difícil. Então, quem acertou a fácil vai ter mais pontuação do que o outro que acertou só a difícil, gente. Cuidado com isso. E a difícil chega a valer bastante pontos, gente. Chega a valer tipo 3 questões às vezes. É um negócio bem fora, assim. Então cuidado com o cálculo do Enem, tá, gente? Também não é só assim, acertei
tantas questões, fui muito Não é bem. acerto, né? É o TRI, né? Não é bem acerto, é o famoso TRI que o pessoal E se fala. você fizer 600 pontos na ciência da natureza, meu amigo, Você tá ó, você tá lá em cima, filhão. topo das galáxias. Não fica triste se você fizer 550 não, tá? Professor. Mas se você chegar em 700... Quero passar em medicina, estuda física. A taxa de acerto em física está abaixo dos 25%, meu amigo. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o lugar que você pode sobressair é física. Ah, eu quero fazer medicina, eu vou estudar um monte de biologia. Quem quer fazer medicina é bom em biologia, cara, você vai ficar igual a eles. Se você quer passar em medicina, você tem que ser bom onde eles não são. E geralmente é a parte de exatas, então se liga nisso também. É isso aí. Vamos Fechamos? divertir um pouquinho? Bora fazer bagunça? Vamos lá fazer bagunça então. Para fechar nossa semana, nós vamos fazer uma dinâmica aqui em grupo, sendo nós professores contra coordenação e cameraman. Vai funcionar assim, eles vão jogar perguntas de ciências para nós. Se nós acertarmos, não acontece nada. Porém, se nós errarmos, eles vão jogando mais um balão. O desafio é que nós teremos que manter os balões no ar enquanto as perguntas são feitas. Em 5 minutos, se o balão não cair, nós professores ganhamos. Se o balão cair dentro desses 5 minutos, o ponto vai para eles. Então vamos ver quem vai ser o melhor, a gente vai ter umas 4 rodadas. Beleza? Pergunta: qual o número atômico do escândio? Alternativa 1, 69. Alternativa 2, 24. Alternativa 3, 78. Alternativa 4, 21. 78. Sua resposta está errada. Começou. Começando bem. Pergunta 2. Qual unidade de grandeza usamos para medir a temperatura termodinâmica? Alternativa 1, quilograma. 2, radiano. 3, mol. 4, Kelvin. 4, Kelvin. Sua resposta está exata. Pergunta 3. Qual é o animal mais forte? Alternativa 1, besouro rinoceronte. 2, elefante. 3, leão. Ou 4, hipopótamo. Besouro é mais forte? Certeza? Em relação à proporção, é. Que proporção. É, então isso que eu ia falar. Resposta certa. Mas foi torta essa questão aqui. Pergunta 4. Qual é o símbolo do Césio? Alternativa 1, C. Alternativa 2, CS. Alternativa 3, CO. Alternativa 4, CI. CS. Counter Strike. Resposta está correta. Já não deu 5 minutos parado? Bem, gente, pergunta 5. Qual é a fórmula do sulfeto de sódio? Alternativa 1, Na6S. 2, NaS2. 3, NaS. 4, Na2S. 4 aí na 2S. Resposta está exata. Aí. Pergunta 6. Quanto tempo vive em média a fêmea do pernilongo? Alternativa 1, 2 meses. 2, 4 meses. 3, 8 meses. Alternativa 4, 6 meses. Professor de biologia. Não sei! Chuta. Letra! 9. Errou? A? 2 meses, vamos lá. deve ser Resposta 8. errada. Caramba, como vive esse bicho? Vamos lá. Pergunta: como é chamado o átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente? Alternativa 1, cátion. 2, ânion. 3, próton. 4, magneto. Certa resposta. Próxima pergunta: qual é o símbolo do vanádio? Alternativa 1, VA. Alternativa 2, V. Alternativa 3, VD. Ou 4, VO. VD então, né? VD? Alternativa. Suas respostas estão erradas. Alternativa 2, V. Só Como assim? É verdade. 30 segundos. Não!
Cara, 1x0 pra eles, viu? Faltou 20 segundos só. 20 segundos. Vamos lá. Não, Agora tá certo. segunda rodada. Pergunta 1. Qual o tipo de transporte da membrana em que há gasto de energia, ATP? Alternativa 1, fagocitose. 2, osmose. 3, junção comunicante. 4, difusão simples. Letra D. Sua resposta está errada. Fagocitose. Eu ia falar. Ah, é verdade. E começou. Osmose não. Você não falou, criatura? Muito bem. Começamos, hein, na primeira já, hein? Não, é sério. Pergunta. Vamos falar assim, ó. Na família 3A da tabela periódica encontramos 1. Família do carbono. 2. Família do nitrogênio. 3. Família do boro. Ou 4. Gases nobres. Bora, C. Resposta correta. Próxima pergunta. Qual o símbolo do movimento uniforme? Alternativa 1, o M, ponto. 2, MOVU. 3, MVU. 4, UNN. MU? 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 MU, ponto. Isso. Vamos lá então. Resposta de vocês está certa. Próxima pergunta. O que é MU? Movimento uniforme. 2, massa única. 3, massa usada. Desculpa. Número 4, movimento único. Movimento uniforme. Resposta certa. Próxima pergunta. Continua assim. Desculpa. Passa no sentido horário. Pergunta: qual é a maior fonte de energia do planeta Terra? Alternativa 1, a Lua. Alternativa 2, o Sol. Alternativa 3, Urano. Ou alternativa 4, o eclipse. Sol. Eu acho que é o sol. Sua resposta está certa. Próxima pergunta. Essa é nossa. Quantos tipos de quark existem? Quark. Quark. Tá. Alternativa 1, 6. Alternativa 2, 20. Alternativa 3, 12. Ou alternativa 4, 782. Caraca, 6 só, velho. Então 6, né? Então 6. Vamos lá então. A resposta de vocês eu tô está com vocês. correta. Boa! Próxima pergunta. Gol do Flamengo. Confio pro O que Mendel utilizava para fazer seus experimentos? Número 1, ervilha. Número 2, rosas. Número 3, uvas. Número 4, soja. Ervilha. Resposta de vocês está correta. Ah, menino. 40. Próxima pergunta. Mamãe agora. Qual é o símbolo de milímetro de mercúrio? Entre parênteses convencional, é a sua equivalência. Alternativa 1, MMHG. Isso. Ó, zero. Ok? Pode ser essa? Ah, Bom, então. Tem que chegar a tempo, né, gente? Resposta errada! Não tá. Resposta errada! Não tá, não. MMHG igual a 1 Thor. É a resposta Ah, certa. não, é um ATM, não misturou. Acabou o tempo! E está 1 a 1. Vamos agora mostrar a eles quem manda. Ó, pegou? Pergunta: qual animal vive mais tempo? Número 1, tartaruga gigante. Número 2, elefante. Número 3, urso. Ou 4, cavalo. Tartaruga, né? Tartaruga. Sua resposta está certa. Ah, menino. Próxima pergunta: Tartaruga ninja assistiu. qual das opções a seguir ocorre quando uma placa metálica é exposta a uma radiação eletromagnética de frequência alta? Número 1, efeito estufa. Número 2, efeito fotossíntese. Número 3, efeito fotoelétrico. Ou 4, efeito borboleta. E aí, Bota elétrico. a resposta de vocês está correta. Pergunta: Móvel de Einstein. qual desses elementos é um actinídeo? Número 1,
Neptúnio. Número 2, chumbo. Número 3, argônio. Número 4, enxofre. Entrar. Letra A, o primeiro. Neptúnio. A resposta de vocês está correta. Pergunta. Qual animal é considerado o melhor amigo do homem? Número 1, lobo. 2, papagaio. 3, periquito. 4, cachorro. Cachorro. A resposta de vocês está correta. Menos pra lembrar da aula, né? Próxima pergunta. Qual é o símbolo da medida Kelvin? Número 1, KE. Número 2, K. Número 3, KI. Número 4, KA. Só cá. Só cá. Cá sozinho. A resposta de vocês está correta. Menino, vem com nós. 100 graus. Próxima pergunta. Qual é a quantidade de elétrons por camada de nitrogênio? Alternativa 1, 2,5. Alternativa 2, 9. Alternativa 3, 1,2. Ou 4, 0,75. Calma aí, só um pouquinho. 14 segundos. tempo ainda. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 2,8. Não tem 2,8. 2,5. Mais Não, próximo. é mais próximo. 2,5 tem. 2,5 tem. A resposta Vamos ver. está... Desculpa, o tempo acabou. Sério? Só o Mas tava tempo certo ou não? O tempo acabou. Não sabemos. Não deu de ver que o tempo acabou. Não deu pra ver. É 14 por 5. Continuando. Não. Quem inventou o para-raio? 1. Benjamin Franklin. Eu achei. 2. Ó, Michael para-raio. Faraday. 14 Acho que é o Frank. 3. Isaac Newton. Ou 4. Charles August Coulomb. 7. Eu acho que é o Frank. Na Farley, não? Você inventou o para-raio? É. Eu chuto o Frank. 10. 9. Eu chuto o Frank. 8. Tá, vamos no Frank. Franklin, mas eu acho que Vai. é Farley. Franklin. Resposta certa. Próxima pergunta. Porque o Farley tem aquela Qual gaiola. composto químico representa a fórmula Na2S203? Como é que é? NA2. Qual composto químico representa a fórmula Na2S2 O. Ou 3. ou 3? 1. Ferroceno. 2. Ácido bórico. 3. Nitreto de sílico. Ou 4. Tiosulfato de sódio. Sulfato de sódio. Tudo sódio. Sua resposta está certa. 20 segundos ganhamos já, hein? Ganhamos. Pessoal, nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês, porque esteve conosco durante essa semana nas aulas de Biologia, Química e Física, mais o dia de hoje. Amanhã nós temos o simulado, não esqueça. Temos várias questões para vocês poderem praticar. E agora nós vamos para as dicas dos nossos mestres aqui, para você ter um bom estudo. Por mim mesmo, né? Quando assim sou eu, então tá bom. Dica principal, galera. Treino. Treino em cima de treino. Pega as questões que você já tem na sua lista e sempre treine. Porque é importante você conseguir melhorar o seu tempo. Dica 2, foque nas questões fáceis. Porque a questão difícil, muita gente tem chance de errar, mas se você errar fácil, você já vai ficar para trás. Dica número 3, prepare um cronograma de estudos, inclusive no período de férias. Dica 4. Preste atenção no horário. Não vá em cima da hora para você fazer sua prova. Se programe para você chegar pelo menos 15 minutos antes, para não ter nenhuma interferência no meio do caminho e você perder a prova por causa do tempo. Preste atenção no tempo. Dica número 5, lembra de ler sempre a pergunta no final da questão, o comando da questão, antes de ler aquele textão. Geralmente o texto, às vezes, você não vai nem precisar usar. E no dia da prova, evita levar coisas que soltem teu intestino, como chocolate, afinal você não quer passar a prova no banheiro, e sim na sala de aula. É isso aí. Isso Conta aí. aí, Lia, pra nós. Quem ganhou a brincadeira? Quem ganhou a brincadeira? Os professores! Valeu, galerinha! Galera, Abraço! tchau, tchau.